Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto. Na aula de hoje vamos estudar a modelagem de sistemas fluídicos e térmicos. Bom, os fluidos pressurizados, os líquidos e gases, são usados por engenheiros na concepção de dispositivos que fornecem forças e torques a cargas mecânicas. Tá? Então, o que a gente está mostrando aqui são esses dispositivos que vão dar aquelas entradas de força, para os sistemas mecânicos que a gente já estudou. Okay? Então, sistemas hidráulicos usam um líquido como fluido de trabalho, e sistemas pneumáticos usam ar ou outros gases. Como os sistemas eletromecânicos, os sistemas fluídicos convertem energia de uma fonte de potência, fluido pressurizado, em energia mecânica, Então, sistemas eletromecânicos a gente estava usando energia elétrica, para gerar energia mecânica. Os sistemas térmicos envolvem a transferência de energia térmica e a temperatura é tipicamente a variável dinâmica de interesse. Então, para sistemas térmicos, vai envolver a transferência de energia térmica, e a variável principal é a temperatura. Muito bem. Um sistema fluídico, sistemas hidráulicos agora, um sistema fluídico hidráulico é composto por uma bomba, que fornece fluido a alta pressão, tá? Então, a gente precisa ter uma bomba para fornecer o fluido de alta pressão, uma capacitância fluídica, pessoal, que é o reservatório que armazena energia, Então, fazendo um paralelo aí com a capacitância elétrica, Então, lá a gente armazenava energia elétrica, Aqui a gente vai estar armazenando também no reservatório, o fluido, que armazena energia devido à pressão, E tubulações, válvulas, que conectam os vários elementos, Não se fazendo paralelo também com o sistema elétrico, seriam os fios. Muito bem. Então, as variáveis fundamentais são pressão, Então, Newton por metro quadrado ou Pascal, Então, lembrando que pressão é força sobre área, Então, força dividida por área, por isso que é Newton dividido por metro quadrado. Vazão de massa, então, veja aqui que é quilogramas por segundo, Quanto a taxa, de massa, Então, quilogramas por segundo. E também temos a vazão volumétrica, que é metros cúbicos por segundo. Então, volume por segundo, essa taxa também. Se eu não estou enganado, a gente vai utilizar mais massa, quilogramas por segundo, para os sistemas pneumáticos, e para o sistema hidráulico a gente vai utilizar mais a vazão volumétrica, ok? O módulo de compressibilidade fluídica, o módulo de Buck, o beta aqui que ele está definindo, mede a resistência do fluido à compressibilidade, tá? Então, beta aí, é um ρ, tá? Esse ρ aí tem uma unidade, é um parâmetro aí, é dado por quilogramas por metros cúbicos, E aqui dp sobre dρ, Então o delta aí da pressão sobre um delta do ρ, tá? Então, para o fluido hidráulico típico, um beta é de 10 a nona Pascal, ou 1 gigapascal, e o ρ aí, ρ0, é igual a 860 kg por metro cúbico, tá? Então, isso aqui que vai dar para diferentes tipos de fluido, se for um óleo, etc., a gente tem que ter esses parâmetros, que vão dar, de certo modo, uma característica para o tipo de fluido utilizado, tá? Assim sendo, para elevadas pressões do fluido, dp, esse dp igual a 20 megapascal, a massa específica, varia cerca de 2%. Fluidos hidráulicos são muito rígidos, Então, principalmente aí a gente vai ter uma diferença para fluidos hidráulicos, que tem essa rigidez na compressibilidade. Geralmente você pode adotar que eles não sofrem a compressão, enquanto pneumático são mais sujeitos à variação, ok? Muito bem. Resistência fluídica, escoamento laminar, tá? Para o escoamento laminar e uma tubulação, a vazão é suave e bem desenvolvida, Então, o escoamento aí dentro
de uma tubulação, né? Ele é considerado laminar aí, se a vazão é suave, né? A vazão aqui volumétrica ou da massa, né? E é bem desenvolvida, né? Então considere o escoamento em um longo tubo capilar com baixa vazão volumétrica Q ou baixa queda de pressão P1, P2, P1 menos P2, de tal modo que a vazão é comandada por forças viscosas, ok? Então aqui a gente tem a dimensão do comprimento do tubo, né? A área, a altura aqui do tubo D, né? A velocidade, né? da vazão, são vários parâmetros aqui. E aqui ele vai definir, pessoal, um parâmetro bem interessante aqui que ele chama de resistência fluídica laminar, tá? Que é nada menos que é aqui, né? Essa resistência. Perceba, acho que ele comenta aqui, que é análogo à lei de Ohm, né? Que o ΔP, que é essa diferença de pressão, né? De P1 menos P2, né? É igual à resistência fluídica, né? Vezes a vazão volumétrica, né? Então dá para fazer essa analogia aqui, né? Que o ΔP aqui, que lá é a tensão ou a diferença de potencial também, né? Que a gente pode pensar dessa forma. É a pressão, né? É o ΔP. A corrente é o que? É a vazão. E a resistência, a próxima, é a própria resistência, né? Então aqui é fluídica e no sistema elétrico é a resistência elétrica, né? Resistência elétrica, a passagem de corrente, aqui a passagem do líquido, ok? Muito bem, então o escoamento laminar existe quando o número de Reynolds, né? Esse RE aqui, é menor que 2300, né? RE é adimensional, razão das forças de inércias e viscosas do fluido, tá? Então a gente tem escoamento laminar, né? Quando o número de Reynolds é menor que 2300, tá? Então resistência fluídica é escoamento turbulento, né? Então líquido escoando através de válvulas, orifícios e certas tubulações é normalmente turbulento, tá? Então aqui tem uma modelagem um pouquinho diferente, tá, pessoal? Então para o escoamento turbulento a condição de Reynolds, né, é maior que 2300, né? A vazão não é desenvolvida, né? Desenvolvida. A vazão não é desenvolvida, não é suave, no qual há redemoinhos, tá? Então, se não for suave e tudo, a gente tem que considerar a modelagem de escoamento turbulento, tá? Nesse caso, pessoal, muda um pouquinho aqui a relação de resistência fluídica para o escoamento turbulento é não linear, tá? Então, o ΔP agora vai ser RT vezes Q ao quadrado, tá? Ou Q igual a raiz de ΔP sobre RT, tá? Isso aqui é a resistência fluídica turbulenta, tá? Então, quando a gente for considerar para válvula, orifício e certas tubulações, se esse escoamento for turbulento, a gente tem que utilizar essa modelagem aqui, ok? Então, componentes como válvulas, joelhos e conexões resistem ao escoamento e usualmente induzem vazão turbulenta em pressões nominais. Na maioria dos casos, a resistência fluídica turbulenta RT, ou KT, deve ser determinada experimentalmente, ok? Muito bem, então aqui temos uma outra modelo, né, para resistência fluídica, né, caso esse escoamento seja turbulento, ok, pessoal? Então isso aqui vai resultar num modelo não linear, né, e aqui o escoamento laminar é um modelo linear, ok? Tem uma relação linear. Muito bem. Então, resistência fluídica, vazão em orifícios, tá? Então, um orifício é uma abertura da qual o fluido pode escoar, né? Por exemplo, o orifício de um tanque, né? Uma abertura de válvula, etc. A figura abaixo mostra o fluxo de fluido através de um orifício delgado, tá? Então, velocidade aqui aproximadamente 0, né? Tem a velocidade 2. A equação pode ser obtida pegando a equação de Bernoulli, né? Então, dê uma olhada lá no livro texto aqui do livro do Kruger, tá? Caso vocês queiram ver essa dedução aqui com mais detalhes.
Mas essa vazão aqui, ó, é dada por essa equação aqui, né? A0 é a área, né? CD é esse coeficiente de descarga, né? 0,62 para o orifício derrugado. A0 é a área do orifício, né? E ρ é a massa específica do fluido, né? Aquele parâmetro que a gente já tinha visto inicialmente lá, que é o ρ0, etc. Então, a equação da vazão dos orifícios. Perceba que aqui, pessoal, olha só, em relação a essa equação aqui, né? A gente tem algo bem parecido, né? Em que a gente poderia chamar aqui de KT, né? Raiz de ΔP, né? Todo esse termo aqui, ó, A0, CD, 2 e ρ aqui, né? Tirando, lógico, o 2ρ aqui da raiz, a gente teria o termo KT, tá? E depois multiplicado pelo ΔP. Então perceba que é semelhante aqui, né? A essa equação não linear aqui para escoamento turbulento, ok? Mas aqui é mais um detalhe aí, falando, né, como que é a vazão, né, em orifício, ok, pessoal? Também é um sistema não linear, etc. Muito bem, então a resistência fluídica, vazão em válvulas, tá? É uma válvula carretel de 4 vias, é mostrada abaixo, né? Então a gente tem aqui dreno, né? Fonte, né? Dreno, né? A Q1 e Q2, né? A posição da válvula Y, né? Então ao deslocar a válvula aqui, né? Altera a área do orifício AV e portanto controla as vazões Q1 e Q2, né? De acordo aqui com o movimento da válvula. Então, o símbolo genérico para resistência fluídica é mostrado abaixo. Então, aqui para a válvula, né? Então, a gente pode considerar aqui entre P1 e P2, né? Que temos uma resistência fluídica R aqui, ok? Então, dessa forma aqui que a gente consegue representar a resistência fluídica em válvulas, ok, pessoal? Muito bem. Então, a capacitância fluídica C é a capacidade de armazenar energia devido à pressão. Então, a definição aqui de capacitância fluídica, né? Capacidade de armazenar energia devido à pressão. Então, é dV sobre dP, né? Então, unidade de metros cúbicos por pascal. Lembrando aqui que a massa fluídica, né? A massa, né? É o ρ, né? Que é esse parâmetro aí, a massa específica do fluido, né? Está definido aqui, massa específica do fluido. Né? Então, a massa é ρ vezes o volume, né? Que é o metro cúbico. A pressão hidrostática, aí, né? Pressão manométrica, né? Vai ser o ρgH, tá? Quem tiver dúvida aí, o que é pressão hidrostática e manométrica, né? Eu acho que vou deixar um link depois para vocês consultarem como material extra, tá? Então aqui também essa pressão aqui é ρgH, né? Ela deriva de força sobre área também, só que aqui é considerado, né, a força como a gravidade, né? Então temos o ρ, que é a massa específica do fluido, né? A gravidade, que é o G, tá? 9,81 metros por segundo, e H é a altura, ok? Então, mais a pressão atmosférica aí, que é a pressão no nível do mar, ok? Então, aqui a pressão P, né? A pressão P na base aqui do nosso volume aqui, vai ser o ρgH, mais a pressão atmosférica, ok, pessoal? Para o nosso volume, tá? Então, essa é a nossa pressão P. Então, a capacitância do tanque aqui, né? A gente considera aqui nesse caso a área aqui, né, do nosso compartimento aí de armazenagem, né? Como constante. C igual a dV dP, tá? Então, o volume, né? O volume aqui é dado pela área, né? Pela área, né, da base aqui, vezes a altura, né? A área vezes a altura vai dar o meu volume.
E como é a derivada do volume, né? Deixa eu colocar aqui só a lousa para poder esboçar aqui para vocês. Mas como o volume é a área vezes a altura e a área é constante, né? Então por isso que fica a dH, tá? Então a derivada de V aí, sendo V área vezes H, né? A única variável que pode ser alterada é a altura do volume, né? Do quanto tem de volume de fluido dentro do reservatório, ok, pessoal? Por isso que fica a dH, né? Então a derivada de V aqui, né? dV, vou colocar só dV aqui, dV é igual a derivada, né? De AH, né? Então a ele fala que é constante, então por isso que fica apenas a área dH, tá? Para pressão a mesma coisa, pessoal. Então aqui, ó, fazendo, né, o dP, né? O dP é derivado disso aqui tudo, né? De ρgH mais a pressão atmosférica, né? Se ele considerar a pressão atmosférica como constante, né? O ρ também é a massa específica constante, a gravidade também é um parâmetro constante, né? H é o único termo variável, né? Por isso que fica ρgdH, ok? Então aqui depois o dH com dH ele corta, então a capacitância do tanque aqui é a área sobre ρg, tá? Por isso que a capacitância fica sendo a área sobre ρg. Muito bem. A gente obter, né, dessa fórmula aqui, né, e multiplicar a capacitância por dP e dV, né, e depois ele fala que divide tudo por dt, pessoal, a gente chega nessa fórmula aqui, né, então lembrando que isso aqui vai ser igual a P ponto, né, isso aqui é igual a V ponto, né, e a gente sabe que dV dt, né, que é essa variação volumétrica aqui, né, por segundos, né, é igual a vazão volumétrica aqui, né, que a gente já tinha definido inicialmente aqui na nosso primeiro slide, né, a vazão volumétrica que é milímetros cúbicos por segundo, né, então essa taxa, né, é dV dt, tá? Então por isso que a capacitância fluídica vezes a derivada da pressão é igual a dV dt, né, que é a taxa volumétrica, né, que é a própria vazão volumétrica, ok? Perceba que é igual, né, ó, similar ao capacitor elétrico. Quem que era o capacitor elétrico? Era C, né, dV dt, né, só que dV era tensão, né, é igual a corrente, né? Era igual a corrente do capacitor. Aqui a corrente vai ser a vazão volumétrica, ok, pessoal? Muito bem. Então vamos dar continuidade aqui. Muito bem. Então aqui a gente definiu capacitância fluídica, né? A resistência fluídica, né? Tanto e vazão, etc., né? Para válvulas, orifícios, né? Escoamento turbulento ou laminar, dependendo aqui do que for considerado, tá? E agora a gente já pode começar a falar, né, da conservação da massa, tá? A gente vai usar a conservação da massa tanto para o problema de modelagem de sistemas fluídicos hidráulicos e pneumáticos, tá? E depois a conservação da energia para o sistema térmico. Então, por isso que a gente está estudando todas essas modelagens em conjunto, tá? Elas têm essa mesma ideia aí, tá? De aplicar, né? Da aplicação da conservação da massa e da conservação da energia, né? E aqui em um volume de controle, tá? Então, modelos de sistemas fluídicos são obtidos pela aplicação da conservação da massa em um volume de controle, tá?
Se for considerado um volume de controle fixo, como mostrado abaixo, a massa fluídica pode estar entrando no volume de controle, saindo do volume de controle ou sendo acumulado no volume de controle, né? Então ela pode estar entrando, saindo, né? Ou entrando e sendo acumulada aqui dentro, né? Então esse aqui é o princípio da conservação da massa, né? Massa entrando no volume de controle, massa saindo do volume de controle, né? Ou massa sendo acumulada aqui. A partir da conservação da massa, né? Pode-se calcular a vazão de massa líquida ou acumulada, tá? Assumindo uma conversão de sinal dm/dt maior que zero, né? Então, se a taxa de massa estiver aumentando, para a massa entrando, né, no volume de controle, e dm/dt menor que zero para a massa saindo do volume de controle. Assim, a conservação de massa fornece, né? Então, m, a derivada aqui, né, o dm/dt, né, do volume de controle é igual ao somatório, né, da derivada da massa de entrada menos o somatório da derivada da massa de saída. Se a massa não é acumulada no volume de controle, então escoamento permanente através do volume de controle, então a vazão de massa líquida, né, no volume de controle é nula. Ok? Se o escoamento permanente, então esse somatório, que é a soma dos dois, vai ser igual a zero, né? Tanto entrada e saída, né? For o mesmo valor, a mesma quantidade, né? Então a vazão de massa líquida no volume de controle é nula. Certo, pessoal? Vamos dar continuidade aqui, e aí a gente pode aplicar aqui para esse primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo aqui, vamos fazer também parte aqui, parte no whiteboard, para ficar mais claro, ok? Então eu vou deixar esse exemplo aqui para o próximo vídeo.